Existem três tipos de ligações químicas: ligação metálica, covalente e iônica. A ligação metálica é a mais forte das três, seguida da covalente, depois a iônica. A ligação metálica é formada entre metais. A ligação covalente é formada entre ametais. E a ligação metálica é formada entre metal e ametal. Você deve estar se perguntando como eu faço para saber se uma substância, se um elemento químico é metal ou não. Mas a resposta para essa pergunta é muito simples. Basta você se orientar por meio da tabela periódica. Ela sempre vai trazer para nós duas cores diferentes. Uma cor que está presente na maioria dos elementos químicos e principalmente posicionados à esquerda, e esses são os metais, e uma outra cor relacionada aos elementos que estão mais no canto superior direito, e aqueles lá são os não metais. Então, a gente vai conseguir relacionar e fazer com que um se ligue ao outro por meio dessas ligações químicas aqui. Os nossos estudos vão começar a partir da ligação iônica. Não é porque ela é a mais fraca dentre as três ligações, mas sim porque ela é a mais fácil de entender. A ligação covalente e a ligação iônica respeitam uma regra que também está presente na tabela periódica. Tanto essas duas ligações quanto os elementos representativos, os elementos representativos na tabela são aqueles que estão nas laterais da tabela. Os que estão no centro são chamados de transição e os das laterais são chamados de representativos. Todos eles respeitam uma regrinha chamada de regra do octeto. A regra do octeto nos diz que a camada de valência dos átomos tem que ter 8 elétrons. Então, a gente precisa ter 8 elétrons na camada de valência dos elementos representativos, os que estão nas laterais da tabela periódica. E para conseguir alcançar isso que a regra estipula, os elementos podem então doar ou receber elétrons. E aí, quando essa doação ou recepção de elétrons acontece, a gente pode ter ali também a formação de uma ligação química. Para você entender como funcionam as ligações químicas, eu vou te dar um passo a passo. O primeiro passo para o entendimento de uma ligação química é verificar a distribuição eletrônica do átomo que você quer fazer a ligação. A distribuição eletrônica é aquela sequência que você já deve ter visto, 1s2, 2p6, lembra? Então, a gente vai fazer distribuição eletrônica para o átomo que você quer ligar. O segundo passo é identificar a camada de valência desse átomo. Lembra que tanto nas ligações iônicas quanto covalentes, os átomos vão respeitar essa regra do octeto, de ter 8 elétrons na camada de valência. Por isso que é importante você identificá-la. O segundo, ou melhor, o terceiro passo é identificar ou representar a fórmula de Lewis dos átomos que estão ali para fazer ligação. A fórmula de Lewis vai te ajudar demais a fazer as ligações entre os átomos, sejam metais ou não metais, seja ela uma ligação iônica ou covalente. Então vamos ver como uma ligação química é feita na prática. A gente vai começar com uma ligação iônica, ou seja, com uma ligação entre um metal e um não metal. Eu vou consultar minha tabela periódica imaginária e o metal que eu vou usar aqui para fazer esse primeiro exemplo vai ser o metal sódio. O número atômico do sódio, de acordo com a minha tabela periódica, é 11. E o ametal, que eu vou selecionar da tabela para fazer essa ligação de exemplo, vai ser o cloro. O número atômico do cloro, 17. Vou seguir esse passo a passo para entender como é que essa ligação é formada entre esses dois átomos. Primeira coisa, fazer distribuição eletrônica.
Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica para o sódio, que tem 11 elétrons. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Segundo, vou identificar qual é a camada de valência. A camada de valência é sempre a última camada. Então, se aqui a gente tem a camada 1, 2 e 3, a camada de valência vai ser a camada 3, obviamente. O meu terceiro passo é representar a fórmula de Lewis para esse elemento químico. E aí fica muito fácil, porque a fórmula de Lewis, a gente vai representar os elétrons na camada de valência por meio de símbolos. Então, você vai colocar aqui o símbolo do elemento químico e representar os elétrons da camada de valência a partir de um símbolo. Pode ser uma cruzinha, pode ser uma estrelinha, pode ser maçã, o jeito que você quiser. Eu vou escolher o mais simples de todos, que são os pontinhos. Então, como o sódio só tem um elétron na camada de valência, vou colocar ele aqui, um pontinho. Vamos pensar na regra do octeto. Ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência, né? Enquanto eu vou fazer a distribuição para o cloro, eu quero que você pense, o que é mais fácil para o sódio? Roubar 7 elétrons e completar 8 na CV, ou doar esse elétron que ele tem e completar 8 nessa camada de valência, nessa nova camada de valência que vai ser a camada 2. Pensa aí enquanto eu vou seguir o passo a passo para o cloro. Primeira coisa, distribuição eletrônica. Aqui são 17 elétrons, então fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Qual é a camada de valência para o cloro? É a última, então essa daqui é a minha camada de valência para o cloro. Já identifiquei o segundo passo. O terceiro passo é fazer a fórmula de Lewis. Então, eu vou colocar aqui o símbolo do elemento cloro e representar os elétrons da camada de valência que ele tem por meio dos pontinhos. Agora, eu vou te dar uma mega dica para quando você for fazer essa fórmula de Lewis. O cloro aqui tem 7 elétrons, né? Eu posso colocar esses 7 elétrons aqui do jeito que eu quiser para ficar mais fácil? Essa é a dica que eu vou te dar. A orientação que eu tenho para você é de que você primeiro coloque os elétrons como se fosse fazendo uma cruzinha. E depois você vai completando os parzinhos. Olha só, são 7 elétrons. Então eu vou colocar primeiro como se fosse uma cruzinha, 2, 3, 4. E depois eu venho completando os parzinhos, 5, 6, 7. Bom, vamos pensar na regra do octeto agora. Se o cloro tem 7 elétrons na sua camada de valência, o que é mais fácil para ele? Ganhar 1 para completar 8 ou perder esses 7 e ficar com 8 na nova camada, que seria a camada 2? Claro que para ele é muito mais fácil roubar 1. Então, na ligação iônica, existe aquilo que nós chamamos de troca de elétrons. Um elemento químico vai doar, e nesse caso vai ser o metal, e o outro vai receber, no caso vai ser o ametal. Então, o cloro que tem 7 precisa de 1 e vai capturar esse 1 elétron do sódio que tem para doar. E dessa forma, a gente tem a formação de uma substância muito conhecida e muito usada no nosso cotidiano, o cloreto de sódio, ou também conhecido como sal de cozinha. Ele é formado pela união dos átomos de sódio e de cloro por meio de uma ligação iônica. Nesse segundo exemplo, a gente vai promover a ligação entre o metal cálcio e o não metal flúor. Para você identificar a diferença entre os dois, basta olhar na tabela periódica, tá bom? O primeiro passo, não sei se vocês se lembram, é fazer a distribuição eletrônica. Então, como aqui nós temos 20 elétrons, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2.
O segundo passo é identificar a camada de valência. Camada de valência é a última camada. Então, para o cálcio, a camada de valência é essa daqui. O terceiro passo é representar a fórmula de Lewis. Então, o cálcio, que tem 2 elétrons na sua camada de valência, vai ter 2 pontinhos aqui. Deixa eu desenhar um aqui e um de cá. O flúor tem 9 elétrons na sua eletrosfera. Então, se eu fizer a distribuição eletrônica para ele, vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. A camada de valência do flúor tem 7 elétrons, já que essa última camada aqui é a camada 2. Então, o nosso terceiro passo, que é representar a fórmula de Lewis, eu vou colocar o símbolo do flúor aqui e os 7 elétrons. Lembra do bizu que eu te passei? Primeiro faz uma cruzinha e depois vem completando os parzinhos. Aí você consegue identificar quantos estão faltando para poder completar 8 elétrons na camada de valência ali. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Repara que o flúor precisa só de mais um para poder completar 8. Então, ele vem e captura esse elétron aqui do cálcio, formando essa ligação. Só que o cálcio, ele tem 2 para doar. Ele doa 2 para ficar com uma nova camada de valência com 8 elétrons aqui. Mas o flúor só consegue capturar 1. Então, 1 elétron do cálcio está sem doar. O que a gente pode fazer para resolver esse impasse? É muito simples. Basta adicionar um novo átomo de flúor aqui. Então, eu vou de novo desenhar o flúor com seus 7 elétrons, 5, 6, 7, e esse novo átomo de flúor vai capturar o elétron do cálcio. E aí o cálcio vai ter doado os 2 e cada átomo de flúor vai ter completado os 8 elétrons na camada de valência. Então aqui a gente formou uma ligação que pode ser representada da seguinte maneira. O cálcio como átomo central, ligando com o flúor, ligando com outro flúor de cá. Se a gente fosse representar a fórmula molecular dessa substância, a gente poderia colocar, né, cálcio F2, porque foram usados 2 átomos de flúor para poder completar as ligações aqui com o cálcio.